Vai dar um delayzinho até entrar ao vivo. Vamos ver. Tá. Olá, agora estamos ao vivo aqui com a Laura Bernardes, nossa primeira live aqui no YouTube. Deixa eu só dar um. Agora sim, está dando retorno para mim, agora eu estou ao vivo aqui. Laura, obrigada pela presença aqui nessa primeira live aqui na Niara. A gente vai falar hoje sobre tudo sobre a Niara, né, da palavra-chave ao artigo completo com a Niara. E eu fico muito feliz com a participação da Laura aqui nessa primeira live nossa. Bem, eu sou a Lisane Andrade, eu sou a CEO e fundadora da Niara e estou aqui para esse bate-papo com a Laura. Obrigada, Laura. Laura? Acho que a Laura está... Tá me ouvindo, Laura? Deixa eu mandar uma mensagem aqui para a Laura. Vamos ver. Tá. Deixa eu tirar aqui do meu... Vamos lá. Laura? Laura? Vocês estão ouvindo a Laura ou estão me ouvindo na live? Ih, acho que a Laura caiu. Vamos lá. Raíssa Rosane, olá. Me fala no chat, gente, se vocês estão vendo aí certinho. Pelo menos eu ou a Laura, a gente está aqui. Deixa eu ver aqui a Laura. Acho que a Laura caiu, né? Deixa eu voltar com ela aqui no... Vambora. Laura? Voltei. Oi. Ai, meu Deus do céu, voltou. Problemas de conexão. Não sei até qual parte você me ouviu, mas vamos embora. Estava aqui apresentando, falando sobre a live e, enfim, se apresente aí para a galera que ainda não te conhece, né? Vamos embora. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Eu sou a Laura, sou coordenadora de marketing de conteúdo aqui da Red Hog. Nós somos uma agência especializada 100% em SEO. E a Lisane me convidou, então, para a primeira live no YouTube da Niara. Estou me sentindo muito especial com esse convite para a gente falar mais sobre o uso das inteligências artificiais em estratégias de SEO e como a Red Hog também tem usado da ferramenta da Niara na nossa própria estratégia, não só interna, mas também dos nossos clientes. Sim. E aproveitando, já falem aí no chat, pessoal, quem já usa a Niara, quem aí está esperando a live, né, para saber como é que funciona e depois assinar a Niara, a gente quer saber aí como que vocês estão aí utilizando a IA no trabalho de vocês. E até aproveitando, Laura, conta um pouquinho para a gente, né? Antes disso, só para passar para vocês como é que vai ser hoje a live. Eu vou conversar rapidamente aqui com a Laura sobre como que a Red Hog usa a IA hoje em dia, como tem sido os benefícios para ela, e aí a gente vai depois seguir como criar prompts e também falar dos processos de SEO para conteúdo, por exemplo, como conhecer a audiência, buscar palavras-chave, como criar o briefing com a Niara. Aí eu vou apresentar para vocês, compartilhar minha tela e apresentar para vocês como que a gente faz todos esses processos com a Niara, tá bom? Então, vamos lá. A Larissa não conhecia. Laura, como que surgiu essa ideia, né, da Red Hog usar a IA e como tem sido isso para vocês no dia a dia? Sim. Então, aqui a gente tem um volume muito grande de produção de conteúdo. O meu time de marketing de conteúdo, ele deve ter um volume de talvez 150 a 180 conteúdos por mês que a gente entrega para todos os clientes que a gente atende. É muita coisa.
E assim, cada etapa de trabalho manual que você vai ter num processo de SEO é como se a gente tivesse 180 vezes. Então, a gente chegava a gastar 2 semanas para coisas muito básicas, tipo produção de briefing. O momento que a gente pensava em quais seriam as palavras-chave, fazia aquele mapeamento, enviava para o cliente aprovar, ele dava o ok, a gente produzia o briefing, a gente tinha que considerar 2 semanas para isso. Só que um mês tem 4 semanas. Então, se eu deixo para começar isso no início do mês, o meu cliente fica sem postar nada nas primeiras semanas do mês. Se eu começo a fazer isso no final do mês anterior, eu ainda nem fechei o mês anterior, então eu vou ter ali a minha demanda de revisões, de otimizações, mais os briefings. Ou seja, estava todo mundo ficando doido, porque era muita coisa para fazer num tempo muito corrido. A gente, por ser uma agência especializada em SEO, o nosso briefing é um briefing bem robusto. Ele não é um briefing ali que só tem tipo a palavra-chave e o CTA e 3 referências. É um briefing assim, muito completo, porque a gente realmente precisa entregar algo muito robusto para os clientes. E estava demandando muito tempo. E aí, uma coisa que o Felipe Bazão, nosso CSO, sempre me falava, toda reunião que eu tinha com ele era: precisamos otimizar o tempo da sua equipe. Hoje em dia eu tenho 5 analistas, você tem 5 analistas, mas a gente precisa otimizar o tempo dessas pessoas, porque se continua entrando cliente e a gente continua fazendo briefing na mão, de repente eu ia ter uma equipe de 20 pessoas, o que não é o objetivo pela forma com que a agência trabalha. Então foi quando a gente começou essa busca por ferramentas que ajudassem a tirar esse trabalho de briefing, que é um trabalho muito manual. Existem trabalhos de SEO que são extremamente manuais, mas são extremamente necessários. Eu preciso que um humano faça eles. Agora, a parte de briefing, eu não preciso que um humano faça, eu preciso ser rápida nisso. E a gente não encontrava ferramentas voltadas para o mercado brasileiro. Isso eu acho que assim, a maior dor do profissional de marketing brasileiro é ver várias ferramentas bacanas de fora e não encontrar uma correspondência brasileira que seja até viável financeiramente. Então, assim, foram 2 anos, na verdade, em busca, testando várias ferramentas, as ferramentas não funcionavam muito bem, até que a gente descobriu o Niara e começou a usar a Niara, e aí agora eu virei fã número 1, porque tem ajudado demais a equipe. Finalmente eu tenho uma equipe que não precisa se preocupar mais com essa parte operacional extremamente manual, sabe? A gente está conseguindo otimizar muito o nosso tempo e focar naquilo que realmente importa e que realmente eu preciso do trabalho humano para fazer, eu preciso de uma visão humana para fazer. Isso é importante falar dessa parte operacional e essa parte estratégica também, porque a IA ela não vai substituir o analista, ela vai ajudar ele em alguns processos, algumas demandas. E aí esse analista ele tem mais tempo para estratégia, para coisas que realmente vai fazer o negócio crescer, sabe, a longo prazo. Porque o tempo que ele gasta ali num briefing, né? Se ele usar esse tempo para estratégia, ou para ter ideias, ou para, enfim, outras coisas, vai gerar muito mais valor para o trabalho dele, sabe? E o cliente vai perceber muito mais. Poxa, que bom que a Red Hog está atuando muito bem no meu projeto, né? Exatamente, exatamente. Assim, antes, como eu falei, esse processo durava aí 2 semanas. Agora a gente consegue fazer em 1 dia e meio, 2 dias. Ou seja, eu ganhei mais de 10 dias de produtividade da minha equipe. A minha equipe tem tempo agora para estudar. Então, eles podem tirar, por exemplo, 1 hora do dia para fazer um curso, para aprender uma estratégia diferente. A minha equipe tem tempo de realmente analisar como está o projeto do cliente, analisar quais foram os conteúdos que performaram melhor, os que precisam de atualização. Eles conseguem se dedicar a outros projetos. Nesses últimos meses que a gente tem usado o Niara, a gente voltou a produzir muito para o blog da Red Hog, porque a gente está tendo tempo de escrever para o nosso blog agora. Então, assim, a gente está tendo resultados super bacanas. A gente acabou de ver, por exemplo, que um dos nossos analistas teve tempo para escrever um conteúdo, postou e ele já conseguiu conquistar um feature snippet.
Se há 4 meses eu tivesse falado isso para ele, olha, eu preciso que você escreva um conteúdo para o blog da Red Hog, enquanto você também tem que otimizar tudo dos seus clientes e fazer os briefings do próximo mês, eu acho que ele ia falar, a Laura é doida, a Laura não tá vendo que assim, não tem tempo para isso, sabe? E agora a gente tem tempo para realmente desenvolver a nossa habilidade como especialistas de conteúdo. O briefing é super importante, mas, de novo, é um trabalho muito manual para eu ter 5 cabeças pensando 8 horas por dia só nisso, sabe? O SEO é muito mais do que um briefing. Sim, sim, sim. E aí, coloque aí no chat para mim quem gasta muito tempo aí com tarefas operacionais. Acho que é bom a gente saber também como que vocês estão usando o tempo hoje em dia. E, enfim, e até é bom saber como que vocês podem usar a Niara também para otimizar o tempo de vocês. E agora, antes de a gente abrir aqui a Niara do compartilhar a tela, aliás, eu vou compartilhar aqui agora só para a gente vai falando enquanto eu compartilho. Deixa eu... Vocês viram, né? A gente já divulgou que a gente tem uma novidade aí no Chat SEO, né? A versão 2 do Chat SEO. Algumas pessoas já estão aí com ele, que são embaixadores ou então são parceiros nossos. Deixa eu só... Vocês estão vendo aí a minha tela? Laura? Aqui tá certinho. Tá, então vamos lá. Então, essa é uma das novidades é uma novidade que a gente vai mostrar para vocês. Esse é o novo Chat SEO. É uma versão totalmente diferente até do que vocês têm no ar hoje em dia. E agora a gente tem o histórico, né, do lado aqui direito do Chat SEO, do histórico, para vocês voltarem, acessarem tudo que vocês já criaram de conteúdo. Vocês podem também escolher aqui o modelo GPT 3.5, que é para a maioria das tarefas, né, de textos, enfim, tarefas mais rápidas. E o GPT 4, que são para tarefas mais complexas, que você precisa que a IA tenha um raciocínio avançado, enfim, uma compreensão melhor do contexto que você der para ela. Então, em breve, aí, na conta de todo mundo que tem a Niara. Então, depois da live aqui, já faz o seu cadastro, já usa 7 dias grátis para vocês verem como que a Niara vai ajudar vocês. Laura, vamos começar aqui falando, né, dos processos que a gente pode utilizar a Niara. A Niara, hoje em dia, ela tem algumas funcionalidades. Ela tem o Briefing SEO, que a gente vai falar daqui a pouco, tem o Book Content para criação de conteúdo em massa, ele está em fase final de testes. A gente tem os templates também, que a gente vai, que são... você não tem que digitar o prompt, você só insere algumas informações nos templates. E a gente tem aqui o Chat SEO, que eu vou ficar só na versão 2 para vocês conhecerem mais como é que funciona. Começando aqui, Laura, é bom a gente falar para as pessoas também como que seria um prompt ideal, vamos dizer assim, né, para que elas tenham uma boa resposta da IA. A gente sabe que a IA ela tem muita informação, a gente pode usar diversos dados, como dados do mercado, da audiência, enfim, e inserir isso na nossa solicitação. Então, eu até coloquei ontem no LinkedIn, né, que se você busca, por exemplo, por uma palavra-chave com apenas sugira 10 palavras-chave sobre, não sei, viagem para a Europa, né, a IA ela vai te dar um resultado que pode não ter muito a ver com o seu objetivo do seu projeto, né? Então, você pode inserir informações como público-alvo, objetivo, para incrementar a sua solicitação e ter uma resposta muito melhor para o que você precisa. Sim. Isso a gente estava até conversando mais cedo, né, Elisane, que a ferramenta de inteligência artificial, se você não sabe como educar ela, às vezes vai parecer que ela não é útil, mas é só porque você realmente não educou da forma com que você precisa. Então, uma coisa que a gente considera muito aqui
na hora de construir o prompt, é a primeira vez que a gente vai entrar em contato, especificar o máximo que a gente precisa, qual que é o nosso direcionamento, quem é o nosso público, qual é o nosso tom de voz, o que a gente espera ter como resposta. Vamos dizer que em vez de você jogar ali a pergunta e ter um resultado imediato, você vai gastar talvez 5 minutos fazendo isso, mas com certeza a resposta vai ser muito mais direcionada e aí, de fato, vai ser uma grande mão na roda para você. Isso eu acho que com todas essas ferramentas de inteligência artificial, se você não tiver um bom prompt, uma boa forma de fazer o pedido, realmente não tem como ela adivinhar e sair ali de dentro da sua mente com todas as características que você espera. Sim, sim. Aqui na Niara a gente tem uma biblioteca de prompts. São mais de 30 prompts aqui para você usar, dentre conteúdo, experiência do usuário, SEO local, link building, para diversos processos realmente de SEO. Então, basta você escolher o seu prompt. A gente tem aqui, por exemplo, um de funil de vendas para sugerir palavras-chave, e é basicamente o que a Laura comentou, né? A gente informa aqui para a Niara, por exemplo, gere uma lista de 30 ideias de palavras-chave sobre, que a gente coloca o tópico. Laura, me ajude com o tópico. Vamos naquele de agro que eu estava te falando mais cedo, então. Ferramentas da agricultura digital. Essa é bem específica, né? Eu pedi para a Niara, agrupe essa lista de palavras-chave de acordo com os estágios do funil de vendas, né? Sejam elas no topo do funil, no meio ou no fundo do funil. Então, eu já dei ali um direcionamento para a Niara de qual tipo de palavra-chave que ela deve me retornar. Escolher aqui o modelo, né, que eu preciso escolher sempre. E a Niara vai começar a gerar para mim as palavras. Ela botou as primeiras aqui em lista e as depois aqui, um do lado da outra. Mas ela separou aqui, olha, eu tenho aqui as palavras. Ih, peraí, deixa eu só montar aqui que deu um tilt. Tá, agora voltou. Tá. Eu tenho aqui as palavras aqui do topo do funil, então são palavras que a Laura pode usar ali no projeto, né, que ela tenha. Ela sabe, essas palavras aqui são para as pessoas que não entendem, né, não sabem quais são as ferramentas da agricultura digital, mas que de repente elas podem se interessar e conhecer e se interessar pelo que eu ofereço, né, o cliente oferece. E aqui são palavras mais de meio de funil, aquelas palavras que as pessoas estão querendo mais informações sobre o produto ou serviço. E aqui no fundo, no funil, aquelas palavras que as pessoas, ok, já estou ali pré-pronta, né? Quase pronta para comprar e quero mais informações sobre o que você oferece. Então, essa é uma das formas da gente usar a IA de forma mais inteligente. Não pedir somente sugira 10 palavras-chave sobre ferramentas de agricultura digital. Ela vai dar uma lista que de repente não é para você. Né? E aí é o que a Laura falou. Ela poderia aqui no prompt também inserir audiência, né, Laura? Sim, isso. Se a gente tem, né, usando esse exemplo aí da ferramenta de agricultura digital, às vezes a gente vai ter uma persona que já é um produtor que tem um nível mais alto de conhecimento sobre essa área da agricultura digital. Eu consigo refinar melhor as palavras-chave, porque é uma persona que está mais avançada. Ou então, se eu estou falando de ferramentas da agricultura digital, mas eu não estou falando necessariamente para o produtor, eu estou querendo falar para o cara que faz a gestão da fazenda, então ela pode me dar um outro viés também. Isso é muito legal, né? A gente pode até testar aqui, Laura. Deixa eu clicar aqui. Agora a gente clica aqui e tem um novo chat. Então a Niara vai limpar o que ela fez anteriormente. Eu consigo criar aqui um novo. Deixa eu
Muita palavra-chave, deixa eu só aqui. Palavra... Consegue me falar alguns públicos, Laura? Vamos considerar um que seja o gestor da fazenda. A gente pode colocar um outro como o próprio produtor, tipo, alguém que está mais ali na linha de frente. Ele produtor da fazenda, isso? E vamos colocar... Isso. Pode colocar produtor da lavoura, para a gente tentar usar uns outros sinônimos, assim, de fazenda e às vezes isso vai ajudar ela ela craque, também. Já, Laura. E às vezes... Isso. E às vezes, como terceiro, a gente pode colocar um profissional de marketing da área agro. Porque aí eu vou pensar numa pessoa que trabalha na empresa de ferramenta de agricultura digital, que está, às vezes, pensando em conteúdos que ele tem que produzir ali para o público dele. Deixa eu colocar só... Você vai colocar aqui 30, deixa eu colocar só... Ih, coloquei do fazendo. Vamos ver se ela vai entender. Ah, ela entende. Como que ela muda para mim? Boa. Ela colocou mais palavras até, mas aqui, ela separou certinho como a Laura pediu, né? Como a Laura orientou aqui no prompt. Então, ela colocou palavras relacionadas ao gestor da fazenda. Então, como que a gente poderia criar conteúdo para esse gestor que vai buscar no Google? Ele usa palavras diferentes, claro, do produtor da lavoura, né? Então, aqui, o gestor ele vai procurar gestão de maquinário, otimização de processos, planejamento de safra. O produtor, máquinas agrícolas, controle de pragas, técnicas de manejo do solo. E o profissional de marketing, ele vai procurar, olha, estratégias de marketing digital para o setor agrícola, branding para empresas do agronegócio, né, são específicas ali da área de marketing. Sim. Então, é isso que a gente fala de usar a IA de forma estratégica, para que você tenha ali um resultado muito melhor para o que você precisa. E eu tenho certeza que a equipe da Laura vai diminuir bastante ali o tempo com essa tarefa, né, com essa demanda, tendo essas palavras-chave agora com a Niara. Sim. E uma coisa que eu acho legal é essa funcionalidade da Niara para a gente que trabalha com agência ou para quem é freelancer, é que muitas vezes a gente lida com vários nichos diferentes ao mesmo tempo. E não tem como você conhecer, você como um profissional de marketing não consegue conhecer todos esses nichos em profundidade. Então, eu, Laura, acho a área do agronegócio muito legal e desde que eu comecei a atender empresas agro, eu estudo agro por conta própria. Mas existem outras contas que eu atendo aqui na agência, eu sempre dou o exemplo, a gente atende uma conta de automação industrial, que eu não consigo entender muitas coisas. Então, se eu preciso fazer ali o mapeamento deles na mão e pensar o que vai ser para a minha persona, que é o gestor de compras, e o que vai ser para a minha persona que realmente entende o core da automação industrial, é difícil. É muito difícil, porque esse não é o meu background. Então, quando eu tenho uma ferramenta dessas, eu até poupo todo o estudo que eu teria que fazer para entender qual é a pegada de cada palavra-chave que eu estou propondo. E que eu ainda assim posso cometer um erro. Ainda assim, às vezes acontece de você propor um tema para o cliente, apontar que é para uma persona e ele te corrigir, falar, não, esse tema que você está propondo é para persona Y, não é para persona Z. Então, essas ferramentas também ajudam a gente, que atende muitos nichos, a não cometer esses pequenos erros de interpretação do conteúdo deles. E isso de
persona é bem importante, né, que a Laura falou, a gente identificar qual é a palavra-chave melhor para aquela persona. E a gente tem aqui um template que é muito legal, até apresentando para vocês, a gente tem 16 templates hoje em dia, dentre descrição de produto, entenda sua audiência, ideias de palavra-chave, introdução de blog, perguntas frequentes e topic cluster. Vou passar daqui a pouco com a Laura, sei que ela gosta do topic cluster, mas eu vou mostrar para vocês agora que o de entenda a sua audiência, só para continuar, né, nessa pegada de por que é importante entender o seu público. Então, nesse template aqui, a gente coloca somente o produto ou serviço e a Niara ela vai informar para a gente qual que é a audiência que se interessa por esse produto ou serviço que a gente especificar aqui no formulário. Então, ela colocou aqui, olha, para ferramentas de agricultura digital, o público são agricultores e profissionais do setor agrícola. Ela colocou para mim informações demográficas entre 30 e 60 anos de idade, interesses sociais, né, o que eles gostam ali, enfim, interesse em sucesso das plantações, maximização de produtividade no campo, quais são os gostos dessas pessoas, e aí tudo isso aqui a Laura pode usar para conhecer esse público, né, Laura? E criar conteúdo personalizado para essa persona aqui. Exatamente, exatamente. E até a própria descrição da audiência talvez já te dê ideias de conteúdos que você possa trabalhar, ou então formatos de conteúdo que você possa trabalhar. E essa parte de conhecer a persona é o básico que a gente sempre fala em estratégias de marketing digital. O ponto de partida é você saber com quem você está falando e quem você quer atingir. E aí, depois disso, você começa a mapear a sua estratégia. Então, assim, uma dica que eu daria para quem atende clientes, o primeiro template a usar na Niara seria esse, para você mapear, descobrir quem é a sua audiência, e aí você vai usando dos outros templates e dos outros prompts. Isso. Bom que a Laura até me corrigiu, porque esse seria realmente o primeiro template da live, e é bem importante conhecer a audiência para, assim, criar o seu conteúdo. E aqui a Niara coloca até também aqui, ó, quais são os produtos similares que esse público também se interessa. Similares, já que eu coloquei ali no formulário, né, de ferramentas agrícolas. Então, olha, equipamentos tradicionais de agricultura, tratores, colheitadeiras, olha, ferramentas manuais convencionais. Então, isso aí também é uma outra ideia. Poxa, se eu criar um conteúdo falando sobre isso, o meu público pode conhecer a minha ferramenta a partir daí e se interessar por ela. Então, são várias estratégias que a gente pode usar a partir desse conhecimento da audiência. E passando aqui para o template que eu sei que a Laura gosta bastante, que ela fez até uma live com Bazão sobre isso, que é o de Topic Cluster. Sim. Aqui na agência a gente trabalha com a estratégia de Topical Authority. Então, o nosso principal objetivo com os nossos clientes é produzir em profundidade a maior quantidade de conteúdos relevantes sobre aquele assunto que é o core business dele. Por exemplo, a gente atende Climate Field View, que é uma ferramenta de agricultura digital. Então, quando eu vou trabalhar para eles, eu escolhi o cluster de agricultura digital, porque é o que está mais conectado com essa parte de ferramentas. E aí eu preciso trabalhar todos os temas que estão dentro desse universo de agricultura digital. E aí eu volto naquele ponto que eu falei, de que nós, como profissionais de marketing que atendemos vários nichos, a gente tem um conhecimento até certo ponto. A gente sempre vai precisar de uma ferramenta para conseguir expandir as nossas ideias de temas. E aí, quando a gente pega essas ferramentas de inteligência artificial, isso fica muito mais fácil para a gente. Porque antes eu precisaria entrar em várias ferramentas, eu precisaria fazer várias buscas no Google para talvez chegar aí, assim, em 30 opções de palavra-chave. E agora eu consigo fazer isso de forma muito mais rápida. Então, a gente usa muito a área de Topic Cluster da Niara. A gente joga qual é esse cluster, esse universo de tema que a gente quer trabalhar,
e aí a gente pega todas as sugestões que ela dá de artigos satélites. Ou seja, eu vou ter um guia do que é agricultura digital, e aí aqui vão ser todos os outros satélites que eu preciso fazer. Eu posso ter um guia de ferramentas da agricultura digital, e aí, como a Lisane já gerou, 10 opções de conteúdos secundários que vão linkar para esse principal e vão me ajudar a construir uma autoridade para o meu cliente nessa área. Uhum, uhum. Eu lembro que na live com o Bazão você comentou que a IA te ajudou a selecionar 300 palavras-chave, né? E é bem interessante. Eu sou SEO há 15 anos e já passei muito por isso. Ano passado, eu até fiquei mais de uma semana. Eu lembro que foi bem marcante para mim, porque eu não sabia nada assim, de como os usuários buscavam pelo serviço que eu estava fazendo, né, SEO para o meu cliente, e eu tinha que ter ideias, sabe? Buscar referências e entender do negócio. Eu demorei mais de uma semana para algo que a Niara me ajudou ali exatamente em 2 segundos, sabe? Então, Exatamente. esse tempo, sabe, que é totalmente operacional, não é nem operacional, mas que a gente, como profissional, apesar de tantos anos de experiência, a gente não tem conhecimento de tudo. É Uhum. impossível. Impossível. Então, a IA está aí para isso, né? Para ajudar a gente a ampliar, vamos dizer assim, o nosso conhecimento, ampliar a nossa estratégia, também para que a gente consiga fazer muito mais coisas e ter muito mais ideias, enfim, em menos tempo. É, Então, pode falar. nessa apresentação que eu fiz com o Bazão, eu até comentei, né? Eram 2 clientes entrando aqui na agência. Um era um delivery de bebidas e o outro era a automação industrial. Delivery de bebida, eu abri lá a planilha do Excel e na minha cabeça eu adoro tomar uma cerveja. Eu já fui pensando em 1 milhão ali de temas. Pô, relevante, eu sou a persona deles, esse tema, esse tema, esse Aham, tema. aham. Na hora que chegou o da automação industrial, eu abri a planilha e eu passei assim uma semana olhando para aquela planilha em branco e falando: Meu Deus do céu, o que, que é isso? Eu não entendo o que, que é um autuador elétrico, o que, que são essas coisas. E aí foi quando eu peguei essas ferramentas de IA, consegui gerar assim 300 temas de uma vez. Cheguei na primeira reunião com o Bazão, 300 temas, ele olhou assim: Laura, você não é formada em jornalismo, como que você me veio aqui com 300 temas de automação industrial? E eu falei, e gastou assim 1 minuto numa ferramenta de IA, e eu consegui passar o resto do meu tempo, depois que eu finalmente descobri que tinha uma ferramenta que poderia me ajudar, de fato estudando o que é relevante para esse cliente. Porque essas 300 opções de tema, eu não estaria conseguindo absorver essas informações enquanto eu faria a busca. Mas agora que eu já tenho esse planejamento e eu não preciso me preocupar com isso, eu posso estudar o que vai ser de fato relevante para esse cliente e, de novo, o nosso papo. O que eu, como ser humano, uma analista humana, vou conseguir agregar para o projeto dele. Uhum, uhum. Sim, sim. E aí esse tempo você consegue usar para outras coisas. E até o que a Vitória falou, a Vitória tá aí assistindo a live, ela comentou que com a ajuda da Niara, ela consegue, além de ser estratégica, ela passa a ter um perfil muito mais consegue ter muito mais tempo para conversar com C-level, com Uhum. departamentos importantes da empresa, sabe? E tomar decisões mais estratégicas também. E até a visão dela, a visão que a empresa tem dela agora, é de uma profissional muito mais estratégica e que está olhando muito para essa parte da empresa e não só o operacional. Então é bem importante Exatamente. para você como SEO também, né? Não é só o tempo, enfim, essas coisas que a gente sabe que a IA ela economiza. Exatamente. E, enfim, a gente tem outros templates muito legais aqui para a sua estratégia de conteúdo, que ideia de palavra-chave, de novo, a gente tem aqui o tema e o público-alvo, para vocês verem como que é importante mesmo, todos os templates da Niara, eles foram pensados estrategicamente para SEO, para que vocês tenham um resultado realmente de acordo
com o que vocês precisam, que vai gerar uma performance para vocês. Então, de novo, tá fazendo, né? Podem dar exemplos aí no chat, se vocês quiserem. Aí, ó. Aqui ela colocou rapidamente 10 sugestões de palavras-chave para essa solicitação que eu fiz. E tudo que eu fizer aqui na Niara, né, nos templates, vai ficar aqui no histórico. Então, eu posso voltar aqui, ver o que eu fiz, salvar e usar novamente na minha estratégia. Ideias de título, a mesma coisa. A gente coloca aqui também ferramenta, a gente coloca o tema, né, o nosso tema do artigo. Ele pode ser mais detalhado, vamos dizer assim. Eu posso colocar ferramentas de agricultura digital para gestores da fazenda que não entendem como funciona, como utilizar. E aí a Niara ela vai gerar aqui títulos que são de acordo com essa solicitação que eu fiz. Né? Então, quem está aí testando, quem está aí na live, já aproveita, usa aí os 7 dias grátis, vai acompanhando a live e acessando a Niara. Aqui a gente tem todos os títulos que a gente criou aqui da Niara. E uma coisa legal é que você consegue... Opa, desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Não, o tom de voz, isso é bem legal, porque também agências e freelancers, a gente sabe que cada cliente tem um tom de voz diferente. Muitas vezes a gente vai trabalhar como padrão num tom informativo, só que você pode ter um cliente que tem um tom mais formal, um cliente que tem um tom mais coloquial, e aí realmente o título do texto é o momento que você vai mostrar essa característica da marca. Então, essa também é uma categoria que a gente usa muito, uma funcionalidade que a gente usa muito da Niara. A gente vai trabalhando aí com os diferentes tons de acordo com os brand guidelines dos clientes, e ele dá, se não me engano, acho que são 5 sugestões, né, de títulos que você pode trabalhar. Então, dá para a gente escolher o título que vai ser o H1, às vezes qual vai ser o título SEO, uma chamada para redes sociais, se a gente fizer também, ajuda muito. Sim, a Larissa deu aqui para mim uma sugestão de palavra, pintura automotiva industrial. E aí eu coloquei aqui o tom informativo da Niara. Você vê que ela é mais séria, né, ao escrever, ao sugerir o título. Então, por exemplo, a importância da pintura automotiva industrial para a durabilidade e proteção do veículo. Se eu coloco aqui um tom mais descontraído, ela já é mais informal. Então, olha, transforme seu carro com estilo. Dicas e truques de pintura automotiva industrial. Ou então, dando vida ao seu carro. Descubra o poder da pintura automotiva industrial. Você vê que ela já tem aquele tom mais de conversa, de amigo, né? Mais descontraído. Então, você pode brincar também com mudando ali os tons para você verificar se qual faz mais sentido para o projeto que eu estou agora no momento. Sim. Não vou passar aqui por todos, eu sei que são todos aqui bem importantes até para alguns processos de SEO. Vou deixar vocês aí acessarem a Niara e descobrirem como que vocês podem, como é que eu vou falar? Melhorar os processos de vocês e fazer os processos até mais rápido e eficiente com a Niara. Deixa eu voltar aqui para o chat. Vou voltar agora para o briefing SEO. Vamos lá. A gente já tem a palavra-chave, né? Agora a gente vai montar um briefing do nosso artigo. Eu vou pedir para a Laura contar como que era a criação de briefing antes do briefing SEO da Niara. Como que ela fazia? Era esse trabalho, manual. como eu falei, extremamente manual. O que a gente fazia era, a gente pegava a palavra-chave, jogava a palavra-chave no Google,
Aí a gente analisava os 5 primeiros colocados, via lá qual eram os intertítulos que tinha comum em todos eles, quais eram os intertítulos diferentes. Com base nisso, a gente ia escrevendo tópico a tópico que o redator tinha que trabalhar. Depois, a gente tinha que olhar, dentro desses textos, quais eram as palavras-chave relacionadas, as palavras-chave secundárias, as LSIs. A gente tinha que pegar a gente voltava para a ferramenta que a gente usava para ver o volume, né, da palavra-chave que a gente estava propondo e dava uma olhada lá também nessas palavras-chave relacionadas. E por isso, em um dia, eu acho que a gente conseguia fazer talvez assim 5 briefings, porque era um trabalho de formiguinha para conseguir compor esse briefing inteiro. E quando era um assunto que a gente não tinha muito conhecimento, tipo autuadores elétricos, aí isso demorava ainda mais tempo, porque muitas vezes a gente não entendia o que era aquela expressão, a gente não entendia o que era aquela palavra-chave secundária, ou então, se não tinha muita referência, se era uma página do Google mais enxuta, com mais referências em vídeo, a gente também tinha que dar uma estudada nisso para conseguir fazer o briefing. Então, era esse trabalho, assim, era um retrabalho, e a gente usava, às vezes, 3 extensões e 2 ferramentas, rodando em todas, até a gente conseguir fechar um briefing só. Olha, isso não é exagero da Laura, assim, porque a gente fez um outro workshop também, e a Júlia do SEO, ela falou qual é o passo a passo que ela fazia antes da Niara, e também acho que ela demorou só uns 3 minutos só falando passo a passo. Só, só relatando como era, porque realmente é bem demorado, detalhado, muitas planilhas, sabe? Então, aqui na Niara a gente lançou no mês passado o Briefing SEO, e no Briefing SEO a gente só coloca a palavra-chave que a gente quer trabalhar. Vou usar até o exemplo aqui da Larissa, que está aqui no meu computador, e a gente seleciona qual o projeto. O projeto é o cliente que a gente está trabalhando no momento, né? Tem aqui Niara. O país, qual o país que eu quero que a Niara analise, acerte, e o idioma. Então, dou aqui começar, e rapidamente a Niara ela vai analisar todos os concorrentes orgânicos da primeira página do Google. Então, aquele trabalho que você tinha de ir de site em site, anotando o que o concorrente A tem, o que o B tem, o que eu preciso ter também no meu, sabe? Esse trabalho e tempo, né, que você tinha, agora você tem aqui com a Niara, em segundos, vocês viram aí, e um do lado do outro aqui, ó. Então, daqui ela tá gerando aqui o conteúdo, e ela vai te dar aqui título, a posição, tá, de cada site, o título, a metadescrição, quantidade de palavras, quantidade de imagens, as heading tags de todos os concorrentes aqui da primeira página do Google. O que eu acho legal dessa... O que eu acho legal dessa funcionalidade é que a gente tem uma visão estratégica, porque quando você usa uma ferramenta de IA e às vezes ela já te dá o briefing pronto, você não participa dessa análise de como deve ser o briefing, pode ser que quando o conteúdo chegue, você veja que os outros concorrentes da SERP que estão bem colocados estão diferentes. Então, para mim, esse modelo é o melhor modelo de ferramenta que ajuda a fazer briefing, porque eu vou vir com a bagagem de conhecimento que eu tenho de SEO e do negócio do cliente, e eu vou selecionar o que de fato é relevante. Então, às vezes a gente ainda usa o chat SEO da Niara para pedir para ele dar um exemplo assim de briefing, mas aí a gente vai na parte de briefing SEO e bate as informações. Porque pode ser que o chat dê uma ideia a mais de intertítulo que nenhum concorrente usou, mas pode ser que ele também não cite um ponto crucial que todo mundo está falando e você não pode deixar de falar. E aí, esse, para mim, é o melhor formato
para a gente trabalhar essa capacidade analítica dos nossos especialistas aqui da agência. Uhum. E isso é bem importante, a gente sabe que é importante o SEO participar de todo o processo e entender exatamente o que a IA está gerando para ele. Não é só colocar a palavra-chave e uma ferramenta do nada gerar para você o outline. Né? Então, essa visão, essa propriedade, vamos dizer assim, do SEO de analisar e escolher, eu quero esse H1 aqui. Então, eu vou montar para vocês rapidinho como que a gente cria um briefing aqui na Niara. Aqui na coluna do lado direito, eu posso montar o meu briefing. Então, basta eu clicar na heading tag, né, na estrutura que eu quero. Esse aqui, esse H2 está bom, vou botar no meu briefing. Esse H3. Esse aqui que a Niara não conseguiu extrair é um bloqueio do site mesmo, então não é erro da Niara, é um bloqueio do site. Mas você vê que os outros ela conseguiu extrair as informações, então rapidamente eu seleciono quais que eu quero aqui no meu blog, né, no meu artigo, e eu posso também mudar a posição. Então eu selecionei, eu posso mudar aqui a posição do meu item e também criar uma heading tag personalizada para o meu artigo. Então, vamos supor que essa aqui poderia ser. Botei H1 de novo, né? Trocar aqui. Deixa eu voltar. Agora vamos lá. H2. Então tá aqui. Rapidamente eu comparo os concorrentes, seleciono o que eu preciso, o que eu quero ter no meu artigo. Na parte de conteúdo, também aqui você pode, você deve, né, inserir as informações, quantidade de palavras. Bem, se os concorrentes têm aqui mais ou menos, vou colocar aqui 1000 palavras, eu posso colocar 1000 também no meu. Os concorrentes não tem nada, vou colocar 2 e posso colocar 0. Aqui, eu sei que criar títulos e nessa descrição também é bem, vou colocar chatinho, né? E operacional, a gente não tem ideia laboroso. E aí a gente tem a opção aqui de ou criar, né, manualmente, né, comparando os concorrentes aqui da SERP, ou basta clicar nesse botãozinho, nesse ícone, e a Niara vai comparar todos os concorrentes aqui que ela listou, todos os títulos dos concorrentes que ela listou, e gerar um para você. E, claro, você pode ou usar o que a Niara gerou para você, ou fazer alguma alteração, alguma personalização nesse título. Todos as respostas aqui de meta title e description, a gente sempre segue a regrinha do limite do Google. Então, significa que a Niara gerou aqui um de 60 caracteres para o título. E a meta-descrição, a mesma coisa. Eu posso clicar ali e a Niara gera para mim. Não sei se a Laura tinha visto também essa nova versão do Briefing SEO. Você tinha visto, Laura? Sim, essa é a versão que a gente tem usado. Como eu falei, é a nossa preferida. Essa parte dele já dá a sugestão de title e meta description é ótimo, porque antes a gente usava o antigo modelo de briefing, aí depois a gente ia na categoria de meta description e de título e gerava. Então, querendo ou não, a gente ficava dentro da plataforma, mas indo e voltando. Agora, em uma página, a gente acessa todas essas funcionalidades. E uma também que eu queria destacar aqui, que eu acho muito importante, é essa questão dele mostrar a quantidade de palavras. Porque quando eu estava falando lá do nosso trabalho bem manual de fazer briefing, uma coisa que a gente fazia era que a gente instalava um plugin no Chrome, aí a gente entrava lá naqueles primeiros 5 colocados, selecionava o texto inteiro e colocava o plugin para falar quantas palavras tinham, e aí a gente ia guardando esse número na cabeça e fazia uma média depois.
Então, assim, cara, a vida ela era muito triste alguns meses atrás, sabe? Ela era muito difícil alguns meses atrás. E isso é muito relevante. Essa parte da quantidade de palavras, eu acho que muita gente passa por isso despercebido e pensa muitas vezes assim: quanto maior o texto, melhor. Não necessariamente. A gente já teve vários casos que a gente pegou conteúdo dos nossos clientes que não estavam performando bem, cortou conteúdo fora, porque a gente viu que os primeiros colocados eram muito mais sucintos e ganhamos, tipo, 8 posições de uma vez. Então, para você não produzir um conteúdo para o seu cliente, daqui 6 meses ele não dá resultado e você ter que atualizar, é muito melhor você já olhar para esse aspecto que é muito importante, porque se os primeiros 5 colocados têm um texto de 1.000 palavras, o seu texto de 2.500 dificilmente vai ranquear. E o contrário também pode ser uma verdade. Então, eu acho incrível ele já mostrar aí a quantidade de palavras e essa parte dos aspectos visuais também, porque daí você já entende se vai ter que ser um conteúdo mais rico visualmente, se você vai ter que usar de infográfico, se você vai ter que usar de vídeo, já escreve tudo isso aí e já vem aquele briefing assim, robusto de uma vez. É bom que o Cadu, que é o CTO da Niara, tá aí na live e ele já falou para vocês aí, olha, só para vocês saberem, a gente vai mostrar a média de palavras, né, que tem o conteúdo, média de imagens e média de vídeos. Então, nessa parte aqui que eu preenchi 1.000 palavras, a Niara já vai trazer qual é a média, comparando, analisando esses concorrentes, qual é a média de palavras que eles possuem. E aí você pode ou utilizar essa média ou, enfim, mudar ali a quantidade que você queira. E não vai precisar fazer isso que a Laura falou, né? Claro, de ir de site em site com esse plugin, porque realmente é laboroso, como a Laura falou. Laboroso. Para não falar deprimente. Vamos lá. Esse a gente coloca as palavras secundárias, né? Vou só rapidamente colocar aqui algumas. Eu posso escrever na mão ou copiar e colar, por exemplo, do chat SEO, posso pedir para eles gerar palavras para mim, e eu só colo aqui, mas eu vou fazer rapidinho só para vocês verem. A gente usa muito a parte do chat SEO que gera as LSIs, que são as palavras lá. Ai, me fugiu agora, mas semanticamente parecidas, que é algo Isso. também assim, bem manual de você, bem analítico de você ir procurando, e é ótimo também, salva muito do nosso tempo. Esse é um dos nossos queridinhos também. Eu sei que já falei com algumas clientes, elas adoram o prompt, né, de LSI. E aqui a gente coloca uma data, qual é a data que esse artigo tem que ir para o ar, porque esse briefing ele vai para o redator, então a gente tem que colocar para ele qual é a data de entrega desse conteúdo. Né? E aqui eu posso inserir algumas informações para o redator, com o objetivo, gerar leads. Vou colocar coisa bem rápida aqui, gerar leads, e, por exemplo, o tom da minha marca. O tom informativo, só um exemplo aqui. E eu clico aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, a Niara, ela vai, claro, salvar o briefing, mas eu posso publicar e aí ela vai gerar um link que eu posso enviar para o redator. Né? Se o redator estiver usando a Niara também, claro, ele pode ser que não precise, mas se for um redator externo, você pode enviar esse link para ele. Deixa eu compartilhar aqui essa guia. Pronto. E eu posso compartilhar esse link para ele e o redator, ele vai ter aqui todo o seu briefing, né, já criado rapidamente aqui com todas as instruções para ele criar o conteúdo. Qual é a meta description, a keyword principal, as secundárias, a data que ele precisa entregar esse conteúdo, objetivo, palavras, a estrutura do meu artigo que eu selecionei no briefing, e a referência são todos os concorrentes da SERP ali na primeira página do Google, para que ele, se quiser dar uma olhada e pegar alguma informação diretamente em cada site, ele pode clicar aqui e saber, enfim, pegar essa informação.
Então, muito rapidamente, a Laura, de 5 briefings por dia, ela pode criar quantos, Laura? É o que eu falei. Se antes eu precisava de 2 semanas para fazer tudo, hoje eu preciso de 1 dia e meio para fazer, sei lá, eu sozinha em torno de 60 briefings, por exemplo. E não é de verdade, não é um exagero. Não estou falando isso como, né, para encher os olhos, é porque realmente é o que acontece. A ferramenta, ela faz tudo de forma muito mais rápida para mim e eu tenho muito mais confiança no briefing que eu analisei o que era relevante. E para o meu redator é muito melhor. Para o meu redator, eu evito retrabalho. Porque se você faz um briefing que você só coloca o objetivo do conteúdo, mas você não diz especificamente quais intertítulos você quer, é uma grande roleta russa de interpretação da forma com que ele vai achar que é relevante e ele vai colocar. A chance disso ser um retrabalho no futuro é muito grande. Agora, quando eu mando um briefing para ele, que eu falo a quantidade de palavra, eu falo as referências que eu quero que ele use, e eu digo, esse aqui é um H2, esse aqui é um H3, esse aqui é um H4, não tem como a pessoa errar. O conteúdo ele vai vir certinho para mim. E aí a minha otimização de tempo vai vir também na hora da revisão do conteúdo, porque o conteúdo vai estar muito mais adequado com o que eu preciso. Então eu economizei tempo para fazer o briefing, mas eu com certeza vou economizar tempo na hora de revisar o texto também. Exatamente, exatamente. E todos os briefings que você criar aqui na Niara, eles vão ficar nessa parte no menu Briefing SEO, aqui no meu dashboard. Olha, o meu briefing eu já publiquei para o redator, né? Já está lá o link criado e ele está aqui no status revisão. Então, eu já sei que esse briefing aqui eu preciso monitorar e que o redator está pendente, né, para me entregar. E eu posso dar, por exemplo, o chat SEO. Cadê o nome? Chat SEO. Para pedir para ele criar esse conteúdo. Eu estou no V1. Vocês verem como é que era o V1. Olha como é que é o V2 agora. Bem bonito. Parabéns, Henrique. Henrique está na live aí. Henrique é um dos nossos programadores que ajudou aqui a criar esse V2 do chat SEO. Eu posso vir aqui no chat SEO e pedir para ela criar. Já tenho a estrutura, mas eu peguei lá no briefing e eu posso pedir, por exemplo, não lembro agora, vamos lá, pintura automotiva. Vamos lá. Isso, pintura automotiva industrial. A gente vai abrir para perguntas depois, tá, pessoal? Então, tem todo mundo vai poder tirar essas dúvidas sobre a Niara, como os processos aqui a gente realiza com a Niara. Então, eu pedi para ela criar um artigo, levando em conta tudo que eu botei aqui. Ela já está aqui seguindo toda a estrutura que eu pedi para ela seguir, de o que é H1, o que é H2, o que é H3, o que eu tenho que abordar em cada uma das heading tags, todo um artigo que já está criado, planeara. Lembrando que o SEO ele tem, na verdade, né, o poder, ele pode analisar e escolher durante todo o processo, isso é muito importante, desde a palavra-chave até a outline, enfim, tudo aqui você precisa ter essa experiência, né, ter esse conhecimento de SEO, que é bem importante para que você consiga instruir a Niara e ter o melhor resultado. E aqui, olha lá. Deixa eu só voltar aqui, vamos lá. Ó, H1. Esse aqui é o H1 que ela colocou. Exatamente, ela vai seguir exatamente a estrutura que eu pedi para ela. Então, olha, H2, como a pintura automotiva funciona?
Ela bota aqui embaixo e explica. E ela vai assim com cada item que eu especifiquei ali. E ficou muito legal, Henrique tá aí, ó. Ficou muito legal essa nova versão do Chat SEO. Agora você consegue visualmente saber ali o que é H1, H2, o tamanho, né, dos títulos e dos intertítulos, ficou bem legal. E aqui é só copiar o conteúdo e jogar para o Word ou para o WordPress fazer as alterações que você precisa fazer. Nunca copie e cole, tá? Isso é bem importante. Nunca copie e cole nada do que a IA te der. Sempre revise, faça as alterações, coloque ali, personalize, né, de acordo com a sua marca, para que aí sim fique mais, enfim, de acordo com o seu projeto de SEO que você quer alcançar. E uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês que é bem legal aqui na Niara é que a gente, claro, criou o artigo, fez tudo certinho, a gente pode criar um código, né? Seja um código de JSON, enfim, um código para que você possa inserir até manualmente também no seu WordPress. A gente tem aqui na biblioteca de prompts a parte de SEO técnico, sitemap, dado estruturado, robots, tudo que você pode gerar com a Niara. Eu vou dar aqui um exemplo de um código de JSON de receita. Ah, não, de receita, de artigo. Deixa eu tocar. E aí, que sim, isso também é uma nova versão, tá? Da geração de código da Niara. Antes a Niara gerava o código como se fosse texto normal, então agora a gente tem esse fundo, né, mais de programação mesmo, de código. O que você achou, Laura? Não, incrível, incrível. Eu estava aqui, assim, viajando, pensando na quantidade, na possibilidade de aplicações que isso tem aqui para a gente também. Não, a Laura, ela está vendo praticamente agora também, nessa nova versão do Chat SEO. A gente abriu para conta dos embaixadores e parceiros ontem, no final do dia. Então a Laura está vendo aqui e conhecendo junto com todos vocês aqui. Tem um prompt que eu acho muito legal também, que é um dos últimos que eu vou mostrar para vocês, que é o de calendário de artigos. Deixa eu colocar aqui, isso aqui é bem grandão. Vamos ver se é. Artigos, tá. Tá, deixa eu só voltar aqui. Eu pedi para ela elaborar uma agenda de conteúdo para o meu blog, né, para que eu tenha mais chance de me classificar para uma keyword. Você vê que o prompt ele é bem extenso, passando muitas informações para a Niara. E eu coloquei aqui, olha, eu lhe direi a minha principal keyword abaixo. Procure apenas por termos de busca no estilo, eu vou colocar informacional. A gente tem aí informacional, comercial, transacional e navegacional, né, no Google. Eu vou tirar esse aqui do estilo clickbait, vamos lá. Estilos para esse post no blog, realizo cada título em uma sequência de lista. São 3 artigos por semana durante 4 semanas. E aqui eu vou colocar a sua palavra-chave, Laura. Vamos lá aqui. Ferramentas. Já que eu esqueci. Agrícola. De agricultura digital. Deixa eu só abrir aqui um outro. Eu queria mostrar só uma coisinha para vocês. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui.
abrir aqui o chat. Eu vou pedir para ela sugerir formato de tabela, só para vocês verem como que é o resultado aqui da Niara. Vamos ver se ela vai. Ah, ela não está pegando. Vamos ver se. Está querendo uma tabela uma embaixo da outra, não deixa de estar certo. Sim. Mas deve ser, de repente, o tamanho do. É o tamanho do título. Mas ela também gera uma do lado da outra. Isso eu queria mostrar para vocês. Vamos ver depois se tem algum outro prompt. Só mais uma tentativa. Não briguem comigo. Vou diminuir aqui a quantidade de. Às vezes, se você colocar uma palavra-chave mais curta, Pode tipo só ser. agricultura digital. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Imagina. Vamos ver. Ah, era isso que eu queria. É porque ela colocou a semana uma do lado da outra. Eu tinha colocado 4. Aí não ia dar. Então, aqui. Muito legal. A Niara questionou para mim, uma do lado da outra, a semana 1, a semana 2, né, que eu quero de artigo, e quais títulos, quais temas eu posso criar de acordo com a minha keyword. Então, rapidamente, aqui eu posso só, enfim, copiar o que a Niara gerou e colocar na minha tabela de monitoramento de artigos, por exemplo. Então, esse aqui é mais um formato que a gente tem aqui na versão 2 do Chat SEO. Então, em breve aí, para todo mundo utilizar essa nova versão aqui do Chat SEO. Laura Laura tá querendo já terminar a live já utilizar a Niara, né? Para eu poder usar a Niara e todas essas novas funcionalidades. É isso mesmo. Bem, acho que da parte aqui do chat assim, da Niara era isso, né, Laura? Acho que a gente conseguiu cobrir bastante todos os processos até a criação do conteúdo. A gente passou por palavra-chave, calendário, audiência, título, outline, enfim, tudo que precisa compor ali a estratégia para a criação de conteúdo. Sim, sim. E é bem assim, eu acho que é uma ferramenta muito autoexplicativa, então você entrar dentro dela e sair fuçando e testando e vendo todas as outras coisas que você consegue fazer, você também vai ter talvez insights que a gente ainda não pensou, formas que a gente ainda não pensou de usar, e vendo realmente como isso vai ser aplicado no seu dia a dia. Como que com esses diferentes prompts e templates você vai conseguindo agilizar o dia, a rotina de especialista de SEO mesmo. Isso. E fala. Até eu acabei de lembrar, até para falar para vocês, a versão antiga do chat SEO, ela aceitava, né, o input aqui, a inserção de conteúdo de 1.500 caracteres, o que a gente sabe que era pouco, né, a gente ouviu muitos clientes nossos. Então, para essa nova versão aqui, da versão 2, vocês veem aqui do lado que são 1.500 palavras. Então, você pode inserir muito mais conteúdo na Niara. Você pode pegar um artigo, por exemplo, de um site de um concorrente, pedir para a Niara analisar, dar informações para vocês. Vocês têm muito mais opções agora para pedir informações, né, na Niara. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a live junto com a Laura, que agora a gente vai agora para as perguntas. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, voltamos aqui para a live. Agora a gente vai aqui para as perguntas.
Vocês têm algumas perguntas, a gente vai usar esses últimos 5 minutinhos para conversar com vocês um pouquinho. É que tem um delay. Sim. A Gabriela falou muito bom. E quero saber quem vai agora lá já aproveitar os 7 dias grátis também da Niara. Bem, acho que não tem perguntas, Laura. Acho que a live e a própria ferramenta é muito autoexplicativa. Eu acho também, viu, Lisane? Vou dizer como uma pessoa que começou a usar ela e aí depois foi entrando em contato com você, que assim, a primeira vez que a gente conversou, a única coisa que eu tinha para falar era que eu era fã número 1 da Niara. Uhum. O Cadu está pedindo para mostrar dado estruturado. A gente falou, tá, Cadu? A gente mostrou o dado estruturado de artigo, então até como que ficou o código estilizado, bem legal. A Larissa, ó, fiquei em dúvida em relação à versão usada no chat. Vi que vocês usaram 3.5. Tem como usar a 4.0? A diferença, Larissa, é mais para o tipo de demanda que você vai executar. Para artigos, como é algo mais, vamos dizer assim, que não precisa de um raciocínio mais complexo, de algo mais estruturado, enfim, que a Niara entenda muitos contextos, a gente pode usar a versão do 3.5. Né? A versão 4 ela é um pouquinho mais lenta, já isso é habitual, né? Um pouquinho mais lenta do que a 3.5 e é para tarefas mais complexas. Então, se você for pedir para a Niara analisar muitos dados, seja de números ou até de textos, sabe? Enfim, tem um contexto maior ali que você precisa que a Niara entenda, você pode usar o 4. Essa é a única diferença, mas se você for uma redatora, por exemplo, ou trabalhar muito com conteúdo, o 3.5 ele já é o ideal para você. E na Niara, essa versão do 3.5 ela consome um crédito, né? Você tem ali 2 planos da Niara, um que são 30 mil palavras e outro de 150 mil. Nessa versão do 3.5 ela consome um crédito e na versão 4 são 2 créditos, porque ela é realmente uma versão mais complexa e mais de raciocínio lógico, vamos dizer assim. Ela tem uma capacidade muito maior do que a 3.5. Ó, a Donai, arrasaram. A Donai também é cliente nosso, conhece ele lá do LinkedIn. Ele é da Red Hog, Laura? Aqui também. Oi? O Adonai é nosso especialista aqui na agência. Ah, isso que eu tava na dúvida. Mas que bom, que bom. Bem, gente, obrigada. Se vocês não têm mais nenhuma. Se tiverem dúvidas também, podem falar comigo ou com a Laura, né, no nosso LinkedIn. A gente está sempre lá compartilhando conteúdo. E espero que tenham gostado. E em breve, mais lives aí para você na Niara. Obrigada, Laura. Obrigada, Lisane. Obrigada, gente. Beijo, tchau, tchau.